Jesus vai vir e tem muitas pessoas que vão estar desapercebidas. Só vão notar que Jesus veio quando for tarde demais. E nós vemos isso acontecendo. Há dificuldade na conversão das pessoas. Como está difícil hoje as pessoas se converterem. E eu vejo assim a estratégia do diabo no passado era que as pessoas negassem a Jesus. Alguém recebeu Jesus como Senhor e Salvador, então o diabo, para não deixar aquela pessoa ser salva, o que ele fazia? Ele levava essa pessoa a uma tortura, a um sofrimento. Ele era zombado, ele perdia os seus bens, ele era lançado aos leões, lançado na arena. O Império Romano perseguia. Uma vez colocaram fogo em Roma e disseram que foram os cristãos. E imagina você, irmão, colocar fogo em Aparecida de Goiânia e falar que foram os crentes da Catedral Batista que botou fogo. Como vocês seriam percebidos? E naquele tempo ninguém tinha temor de Deus, não havia lei. Então os cristãos foram queimados vivos, outros foram dilacerados pelas feras, outros foram perseguidos, perderam tudo que tinham. Alguns chegaram até a negar a sua fé, enquanto outros morreram firmes na sua fé, esperando a volta de Jesus. Com o passar do tempo, o diabo foi mudando a sua estratégia. A estratégia do diabo mudou. Hoje ninguém mais é perseguido, hoje ninguém mais perde alguma coisa para servir ao Senhor. Mas hoje nós temos um outro tipo de barreira. O diabo introduziu dentro da nossa casa a televisão, ele introduziu dentro da nossa casa a internet, ele introduziu dentro das escolas o ensino humanista, e ele foi introduzindo jogos de azar e outros mais, e os desejos de se enriquecer, de se dar bem. E aí as pessoas foram se envolvendo tanto com o mundo que ficam desapercebidos na volta de Jesus, não estão preocupados com a volta de Jesus. E eu ainda vejo mais, eu ainda vejo o diabo entrando dentro da própria igreja, introduzindo doutrinas erradas dentro da igreja, introduzindo o mundanismo dentro da igreja, introduzindo a permissividade dentro da igreja, de que tudo pode, que nada é pecado, que tudo é permitido. Aí é permitido isso, aí tudo que as pessoas do mundo fazem, não há nenhuma diferença entre a pessoa do mundo e o crente. Vestem-se iguais, comportam-se igual, falam igual. Que diferença há entre os crentes e as pessoas do mundo hoje? Muito pouca. Porque tudo hoje que você condena ou que você fala é trazido como preconceito. Não é preconceito. E tem uma outra palavra também que se diz, não lembro agora, que as pessoas dizem que você é ultrapassado, que isso não pode acontecer. Então, as músicas mudaram, os hinos mudaram, a forma de se expressar mudou, as pregações mudaram, tudo tem mudado. E as pessoas não se dão conta disso. Não se dão conta. As pessoas hoje estão indo para a igreja, muitos atrás de cura, outros atrás de libertação, outros atrás de prosperidade. Quem é que não quer prosperar, meu irmão? Todo mundo quer prosperar. Agora, essa não deve ser a tônica da igreja. Esse não deve ser o carro-chefe da igreja. O carro-chefe da igreja é Jesus Cristo. Mas não pode ser o Jesus Cristo sem cruz. O Jesus Cristo sem renúncia. Que você pode servir a Deus da maneira que você está, da maneira como você achar que deve servir, fazendo o que você acha que deve fazer. E aí ninguém pode
corrigir você, ou a sua vida, ou seu modo de viver, aí existem, como se fosse na cidade, vários supermercados evangélicos, ou várias lanchonetes evangélicas, que estão atrás de clientes que possam comprar os seus produtos. Então, se aqui, neste lugar, eu me sinto incomodado, e o pastor incomoda a minha vida, a minha maneira de viver, ali do outro lado, tem uma outra igreja, que vai até me dar cargo, que me chama para lá, e vai me nomear. E quem sabe vai me colocar até no púlpito. E dependendo da minha condição financeira, em 2, 3 meses eu viro até pastor. Então fica fácil. E isso aí é uma estratégia do diabo. Irmãos, o que tem de pastor fajuto por aí não é brincadeira. O que tem de pastor mercadejante da fé não é brincadeira. E se existem essas pessoas, é porque existem os seus consumidores. Você sabe por que existe o viciado? Ou por que existe o traficante? O traficante só existe por causa do viciado. Não adianta ficar combatendo o traficante sem primeiro cuidar do viciado. No momento que não houver mais viciados, então não há mais traficante. E isso é uma estratégia do diabo. Vamos colocar o evangelho bem fácil, para que as pessoas se esqueçam da cruz, da renúncia, para que elas se esqueçam de tudo e que elas fiquem focadas só no seu bem-estar, no bem-estar da sua família, no bem-estar dos seus negócios. A pessoa está com a vida torta, mais torta do que um sol, mas a promessa de Deus para ele é tremenda, de que ele vai prosperar, de que ele vai brincar, de que ele vai se dar bem na vida, etc, etc, por aí vai. Mas eu tenho preocupação com esse evangelho, porque eu sei que esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero falar com vocês sobre Números, no livro de Números, capítulo 22. Números capítulo 22. Acharam? Números capítulo 22, versículo 1, diz assim: olha, tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei o ferir, e lança fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Não, vamos entender aqui essa palavra, para você compreender o que eu quero dizer nessa noite. A palavra de Deus está falando de uma pessoa, de um homem chamado Balaão. Balaão é tido na Bíblia como um profeta. Algumas pessoas têm Balaão como um falso profeta, mas sendo falso ou verdadeiro não importa. O interessante é que Balaão era um homem que tinha um poder na sua vida. Ele era considerado
uma pessoa que tinha um poder na sua vida de abençoar e de amaldiçoar. A quem você abençoar vai ser abençoado, e quem você amaldiçoar também será amaldiçoado. Isso é uma coisa que acontecia no Antigo Testamento, na vida de vários profetas. Uma vez Eliseu amaldiçoou 42 jovens, estavam chamando ele de careca, e ele olhou para trás, amaldiçoou aqueles jovens, 2 ursas saíram do meio do mar, matou aqueles jovens. Então os profetas tinham o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. Uma mulher que não tinha filhos, o profeta disse: olha, daqui um ano, exatamente daqui um ano, você terá um filho nos seus braços. E ela disse: mas o meu marido é velho, e eu já passei do tempo, como isso vai acontecer? Ele disse: olha, essa é a bênção de Deus para a tua vida. E um ano depois, aquela mulher realmente estava com a criança no braço, tinha poder para abençoar. Elias mandou descer fogo do céu sobre 50 homens, e o fogo desceu e queimou 50 outros subiram, ele mandou fogo, queimou 50 também. Então eles tinham poder. E agora, o povo de Israel havia saído do Egito, escravo 420 anos do Egito. Saíram do Egito, debaixo da mão forte de Moisés, que era um profeta da época. E eles vieram caminhando, andando, passaram pelo Sinai, entraram pelo deserto. E eles chegaram numa terra dos amorreus. E chegando na terra dos amorreus, eles pediram para passar por aquela terra, porque aquela terra ficava entre o deserto e Canaã. Mas o líder, o rei dos amorreus, disse: não, você não vai passar aqui. E eles disseram: olha, nós vamos passar pela terra de vocês, a nossa guerra não é com vocês, nós vamos passar pela vossa terra, nós não vamos beber da vossa água, não vamos comer da vossa comida, nós vamos passar pela terra até Canaã. Mas o rei dos amorreus se levantou contra o povo de Israel em uma guerra, e a palavra de Deus diz que o povo de Israel prevaleceu. Acabou com Seom, o rei dos amorreus, destruiu aquela cidade, destruiu todo aquele povo e fez-se um nome, ficou famoso pela guerra que eles ganharam. E agora eles estavam diante de uma terra chamada Moabe. E quando os moabitas ficaram sabendo que Israel estava diante deles e que Israel poderia destruir também a sua terra, a palavra diz que eles ficaram com medo. Eles disseram: olha, da maneira como Israel fez com os amorreus, também fará conosco, os moabitas, e nós não vamos permitir que isso aconteça. Diga assim: todo servo de Deus é profeta de Deus. Diga assim: eu tenho poder também para abençoar. Diga: eu tenho poder para abençoar. Diga assim: todo o poder de maldição na minha vida está quebrado em nome de Jesus. Irmãos, eu quero que você entenda que Deus nos chamou também como profetas de Deus, e Deus nos deu essa palavra. Você hoje aqui no Brasil, nessa igreja, você é uma geração profética, e Deus te chamou para abençoar a sua família, Deus te chamou para abençoar essa cidade, Deus te chamou para abençoar este estado, Deus te chamou para abençoar este lugar. Então que não saia da sua boca nenhuma palavra de maldição. Eu vejo que muitas pessoas estão passando por graves problemas, exatamente porque estão colhendo o que falam. Há um poder muito grande que sai da tua boca em relação a si mesmo, em relação às suas finanças, em relação à sua família, em relação aos seus negócios, em relação à sua vida espiritual. Todas as vezes que você abre a sua boca de uma forma negativa, talvez no momento que você pronuncia estas palavras, não acontece nada, mas lá no futuro você não sabe, porque determinadas tragédias e consequências estão vindo sobre a tua vida. Então todos os dias, acorde pela manhã antes de dormir, abençoa a tua família, abençoa o seu trabalho, abençoa o seu dia. Quando o dia amanhecer, você diga assim: olha, como disse o salmista, este é o dia que o Senhor fez, e neste dia eu vou me alegrar.
Não acorde pela manhã e diga assim: segunda-feira. Para quem que tem segunda-feira na semana? Maldita segunda-feira. Vou ter que olhar para a cara daquele raio, daquele chefe. Vou enfrentar novamente aquele padrão. E aquele telefone no pé do meu ouvido novamente. E aí você começa a amaldiçoar. E aquilo que você amaldiçoa exatamente vai acontecer. O rei dos Moabitas disse: olha, eu tenho uma solução. Há uma solução para nós. Tem um profeta de Deus, tem um homem de Deus, que aquilo que ele abençoa é abençoado, o que ele amaldiçoa é amaldiçoado. Agora eu gostaria que vocês fossem lá na terra dele, lá onde ele mora, lá perto da Mesopotâmia, perto do rio Eufrates. Vão lá e tragam este homem. Traga este homem para que ele venha e amaldiçoe a Israel. Porque se ele amaldiçoar a Israel, se ele disser que eu serei vitorioso e que Israel é o perdedor, então eu vou ter a vitória, nós seremos livres. Mas vocês, ao irem lá no profeta, não vão de mão vazia, leve alguma coisa. E eles foram e viajaram muitos quilômetros e chegaram até a casa de Balaão. Chegando na casa de Balaão, eles fizeram então a proposta para Balaão e disse para ele: olha, Balaão, nós viemos aqui a mando do rei dos Moabitas e nós queremos que você amaldiçoe Israel. Balaão não sabia, não conhecia, não sabia quem era Israel. É um povo que se levantou no Egito, já destruiu os amorreus e agora está morando de frente à nossa terra, e esse povo é muito forte. E o rei dos Moabitas está angustiado, e ele está com medo de uma guerra, e perder essa guerra, e perder a vida, e perder tudo que tem. Nós queremos que você vá lá e amaldiçoe. Mas você faz o seguinte: você vai amaldiçoar, mas não é de graça não, nós vamos pagar você. E eles levaram ouro, levaram prata, levaram muito dinheiro. Vamos supor hoje, irmãos, eles devem ter levado assim, vamos supor, porque era um rei, vamos colocar aí $1 milhão de reais, $1 milhão. E ele viu todo aquele dinheiro e ele pensou assim: puxa vida, agora é hora de ganhar uma grana, é hora de ganhar um bom dinheiro. Mas quando ele estava pensando assim, ele disse: olha, eu preciso consultar o Senhor, deixa eu ver o que Deus diz. E quando foi à noite, o Senhor Deus apareceu a ele e disse para ele assim: olha, esse povo que veio de uma terra distante te procurar e que te ofereceu dinheiro para amaldiçoar Israel, eu digo para você: não vá com este povo. Qual foi a primeira palavra de Deus? Não vá com este povo. Sim ou não? O dia amanheceu, Balaão olhou todo aquele dinheiro e disse assim: olha, eu infelizmente não posso ir com vocês. O Senhor essa noite me apareceu e ele disse para eu não ir com vocês. Não posso ir. Então aqueles homens pegaram todo aquele dinheiro, pegaram os seus camelos, pegaram as suas montarias e voltaram a Balaque, ao rei dos Moabitas, e disseram: olha, nós queríamos trazer Balaão para amaldiçoar, mas o dinheiro que nós levamos ele rejeitou. Ele disse que o Senhor não deixou vir e não tem condição, nós não podemos fazer nada. Balaque disse assim: olha, é o seguinte, pega os mais nobres da cidade, pega os príncipes que eu tenho aqui, pega aquelas pessoas de autoridade, dobra essa oferta, coloca mais dinheiro na sacola, volta lá novamente e me traga este homem aqui. E chegaram novamente na casa de Balaão, agora com homens nobres, com príncipes, pessoas de autoridade, da alta elite, e agora já não era mais 1 milhão, agora já era 5 milhões, 10 milhões. Era muito dinheiro, era muito ouro, era muita riqueza. Mas a palavra de Deus havia dito para ele: Balaão, não vá. Mas quando ele viu toda aquela oferta, e viu toda aquela pompa, e viu aquela carruagem, e viu aqueles camelos, aquela comitiva, o coração dele balançou, bateu por causa de toda aquela fortuna. E ele disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, fiquem aqui mais essa noite e vamos ver o que é que Deus lhe dirá. Quem sabe Deus muda de ideia. E eles ficaram ali aquela noite. E Balaão então entrou na presença do Senhor. E o Senhor disse para ele assim: Balaão,
Eu disse a primeira vez para você não ir. Mas diante de toda essa fortuna, de toda essa riqueza, seu coração se abriu para isso aí, a sua ganância se abriu para isso aí. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para ele. E ele disse: então vá com esses homens. E Balaão disse: agora sim, o Senhor permitiu que eu fosse. Balaão, mas chegando lá, você só vai dizer o que eu disser. Tudo bem, Senhor. Irmãos, Balaão montou na sua jumenta e foi em direção ao povo dos Moabitas, e levou 2 moços com ele, montados na sua jumenta. Chegando em um determinado trecho do caminho, a jumenta olhou na estrada e viu um anjo com espada na mão. Quando ela viu o anjo com a espada na mão, ela se esquivou, ela saiu fora do anjo e passou o Balaão no meio do mar, no meio do espinho. Balaão ficou irritado com o que a mula fez. Desceu da mula, pegou um pedaço de pau e espancou aquela mula, porque ela tinha feito aquilo com ele. Montou na mula de novo, e lá vai Balaão outra vez. Quando ele chega em um determinado local, tinha um muro de um lado, um muro do outro lado, e o anjo estava bem na frente, e não tinha como passar sem encostar em algum lugar. E quando a mula viu aquele anjo com a espada na mão, a mula foi se esgueirando para não encostar no anjo nem na espada. Ela foi se esgueirando e passou, pegou a perna do Balaão, o corpo do Balaão, e deu aquela ralada no muro. Ficou o profeta ralado. Ele desce na mula, pega um pedaço de pau, espanca a mula, espanca, bate na mula, monta na mula de novo, e lá vai Balaão outra vez. Mas ele estava chegando na cidade e tinha um muro, e era uma rua, onde o muro pegava de um lado, pegava do outro, e no fundo tinha uma cerca, não tinha como passar. E lá no fundo da cerca estava o anjo com a espada na mão. Aí a mula deitou, a mula não passou, e Balaão então pega para bater na mula de novo. E aí Deus abre a boca da mula, e a mula fala com Balaão. Que coisa tremenda, hein? A gente vê isso lá em Gênesis, a cobra falando com a mulher. Mulher fala com cobra e homem fala com mula. E um profeta falando com mula. E a mula olha para ele e diz assim: por que você está me batendo? Você já noivo em vários anos, eu te servi, cavalguei com você tantos anos, te transportei para tanto lugar. Você já viu eu fazendo isso com você alguma vez? E Balaão disse: não, mas você já fez isso comigo 2 vezes. Irmãos, o que me deixa assim atônito é dele não se assustar em ouvir uma mula. E o que me deixa assim mais intrigado é ver esse homem dialogando com a mula, conversando com a mula. Conversar com o ser humano nunca vai conversar com o papagaio. Oi, bom dia, mas com a mula. E aí Deus então abre os olhos de Balaão. E quando Deus abre os olhos dele, ele vê o anjo. E o anjo disse assim: olha, por 3 vezes eu fui seu adversário, eu estive à sua frente para te matar, mas essa mula não permitiu. Porque se não fosse a mula, eu teria matado você e deixado essa mula morrer. Mas mesmo assim Balaão foi. Irmãos, eu fico vendo, e tem pessoas que às vezes têm sinais de Deus na sua vida. A palavra de Deus está batendo e dizendo: não faça, não faça, não faça. E ainda que uma mula fale com essa pessoa, ela é capaz de dialogar com a mula e prosseguir no seu caminho errado. Porque não ouve o anjo, porque não ouve a voz do Espírito. É necessário que um animal lhe fale. Há pessoas que Deus está chamando, está cobrando, e ele precisa passar por determinadas situações familiares, por determinadas situações financeiras, determinadas situações físicas, enfermas, e nem assim
pessoa consegue ouvir a voz de Deus. Nem assim ele muda a sua trajetória. Fica desempregado, fica sem dinheiro, fica sem mulher, fica sem marido, fica sem filho, fica sem nada, fica sem saúde. Mas nem assim a pessoa consegue entender que Deus está sendo o seu adversário. Olha, esse negócio não está dando certo. Sabe por quê? Porque essa não é a vontade de Deus. Sabe por que esse relacionamento não vai para frente? Porque essa não é a vontade de Deus. Mesmo se a pessoa não entende, não vê, não percebe, e ele fica dialogando com o seu problema, fica questionando o seu problema e achando, procurando uma saída razoável para aquilo que está acontecendo na sua vida, e ele não vê, os seus olhos não se abrem para perceber que Deus está nesse negócio. Balaão foi com ele. Chegando lá, irmãos, Deus disse para ele: Balaão, você só vai dizer o que eu disser. E o que Balaão disse ali para o povo de Israel é exatamente o que eu quero falar com você nessa noite. É o que eu quero trazer para você nessa noite. A profecia deste falso profeta. Mas Deus usou esse falso profeta como profeta fora do caminho do Senhor. Se Deus usou uma jumenta, Deus pode usar quem Ele quiser. Mas não quer dizer que é a forma correta de Deus fazer. Não é a forma exata, perfeita de Deus fazer. A gente não vê o mundo falando todos os dias, e nem Deus quer usar falso profeta todos os dias. Mas Deus converteu, Deus pegou aquilo que deveria ser uma maldição para o povo de Israel e transformou isso em uma bênção. E é uma bênção que eu quero deixar para você hoje, aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Números 23, ele dá ali algumas profecias interessantes, importantes. Não é todas as vezes Deus revertendo aquela profecia. E aí, aqui no capítulo 23, no versículo 19, essa profecia é para mim, essa profecia é para você nessa noite. Quem é Israel de Deus aqui, diga amém. Diga aleluia. E nós vamos tomar agora no nível espiritual. Quando você aceita Jesus e você entra num período de oração e você começa a se interagir com Deus, e você começa a vir à igreja e ler a palavra de Deus e se converter, você começa a fazer um estrago muito grande no reino do diabo. E o diabo começa a ter medo de você. E o diabo então ele faz tudo para amaldiçoar a sua vida. Satanás se reúne lá com seus espíritos malignos e diz assim: olha, lá em Aparecida de Goiânia tem um jovem que se converteu, tem uma mulher lá que se converteu. Olha, ele estava lá no Egito, sabe, lá no Egito o faraó era eu, ele vivia debaixo da minha mão, eu o oprimia, eu o entristecia, eu o enfermava, eu o adoecia, eu o viciava. Mas sabe o que foi? Ele se libertou de mim. Ele se libertou de mim e agora está adorando o Deus vivo. E ele tem feito um estrago no meu reino, porque ele tem chamado outras pessoas, ele tem ministrado na sua família, ele tem pregado, ele tem orado, ele tem me amarrado. Vamos nos reunir, vamos amaldiçoar essa pessoa. Esse é o plano do diabo. Mas aquilo que o diabo quer fazer na tua vida, Deus transforma em bênção. Toda a perseguição do diabo se transformará em bênção na tua vida. Quem recebe, diga aleluia. Glória a Deus. E a profecia para você é essa aqui, olha: Deus não é homem para que minta. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele